Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vamos Automatizar. Eu sou o Cláudio Balbino e nesse vídeo eu vou mostrar como criar um chatbot para o WhatsApp usando a Cloud API, a API oficial da empresa Meta, com o N8N, que é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho, e o Base.RUM, um banco de dados open source e no-code. Caso eu ainda não conheça o N8N e o Base.RUM, eu vou deixar aqui na descrição os links para os vídeos de introdução a essas ferramentas. Você curte esse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito aqui no canal? Aproveite e já se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Então vamos lá? Vamos ao que interessa? Vamos automatizar? Bom, para construir então esse chatbot utilizando o N8N Base.RUM, você precisa criar um aplicativo WhatsApp lá no site developers.facebook.com. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu mostro passo a passo de como fazer isso. Você precisa também criar uma conta em uma database no Base.RUM. Você pode utilizar a versão SaaS, um plano gratuito, como eu estou fazendo nesse vídeo, ou instalar em uma VPS, pois o Base.RUM ele é open source. Você também precisa instalar, caso ainda não possua, né, o N8N em uma VPS ou desktop. Tá aqui o link para o site, onde você encontra toda a documentação, é o n8n.io. Também tem vídeo aqui no canal, onde eu mostrei recentemente como instalar o N8N utilizando a plataforma RailA. E você faz isso em menos de 5 minutos, super rápido e muito prático, tá ok? Bom, nesse vídeo nós vamos mostrar alguns cenários que compreendem então a inclusão de dados de usuários não cadastrados no chatbot, com o cadastramento aí do número do WhatsApp, ocorrendo automaticamente, e o nome do lead, informado pelo usuário. O outro cenário é a solicitação de segunda via, onde nós vamos mostrar a situação de um boleto encontrado e não encontrado. Vamos atender a solicitação de localização da loja ou do escritório. E o último cenário, que é atender a solicitação para atendimento humano. E considerando duas situações. Quando isso ocorrer fora do horário de expediente e dentro do horário de expediente. Agora eu vou mostrar como o nosso chatbot para o WhatsApp funciona em produção. Para isso eu vou utilizar aqui a versão web do WhatsApp, ok? Então eu vou mandar a primeira mensagem. E nesse caso, eu ainda não estou inscrito no chatbot. Tá? Então ele vai fazer uma consulta e vai solicitar para que eu informe o meu nome para ele registrar juntamente com o número de WhatsApp que eu estou utilizando para acessá-lo. Então vou informar aqui o meu nome. E na sequência ele já me entrega a mensagem de boas-vindas com as opções disponíveis nesse chatbot. Então a primeira mensagem é: Olá Cláudio, sou a Ava, assistente virtual do Vamos Automatizar. Como posso te ajudar hoje? Selecione uma das opções abaixo e aí esse nosso chatbot ele oferece ao nosso usuário 3 opções. É a segunda via de boleto, localização da loja e o atendimento humano. Então eu vou solicitar uma segunda via de boleto. Ele pede para eu informar aqui um número de cliente. Então tem duas situações aqui, tá? Ele fornece então a segunda via para boletos do mês, né, do mês vigente, e ele vai buscar o link, né, desse PDF lá no Base.RUM, lá numa tabela do Base.RUM. Bom, no primeiro caso aqui eu vou fornecer um número de cliente incorreto. E aqui no nosso caso de uso, o número de cliente possui 7 dígitos. Então, eu forneci um número incorreto, ele vai dizer que ele vai solicitar para que eu forneça um número válido. Não?
Olá, ops, Cláudio, não localizamos seu boleto. Por favor, informe um código de cliente válido. Então, vou formar o número correto. E ele vai enviar uma mensagem dizendo que está entregando aqui o meu boleto do mês vigente. E na sequência, depois de alguns segundos, ele manda ali o documento em PDF. E aí, em todas as mensagens, né, ele traz ao final, né, para voltar ao menu, digite 0. Então, eu vou digitar 0 aqui. Ele vai apresentar novamente o menu, né, mas sem a saudação ali com o nome, né, porque já foi feito. Ali, Cláudio. Por favor, selecione uma das opções abaixo. Então, ele traz novamente, né, obviamente sem se apresentar aqui, né, com o seu nome. Então, eu vou para a segunda opção, que é a localização da loja. Ele vai me mandar também uma mensagem. Cláudio, segue a localização da nossa loja. E já na sequência, ele manda aqui o link, né, do Maps, com o nome, né, do local que eu forneço lá no nó e o endereço. Vou digitar 0 novamente. Eu vou selecionar a opção atendimento humano. E aqui nós temos duas situações, tá? A primeira situação, eu vou clicar aqui em atendimento humano e vou simular aqui uma solicitação no horário de atendimento. Então, ele vai receber já uma mensagem, né, com um botão para ele ser direcionado para um outro WhatsApp. Tá? Então, certo, Cláudio? Clique no botão abaixo para falar com um atendente. Então, essa situação, eu clicando aqui em atendimento humano, eu vou abrir, ele vai ser direcionado, né, para falar com um outro número de WhatsApp. Tá? E agora eu vou digitar 0, só que eu vou simular aqui, e vou alterar, obviamente, lá no meu workflow, a solicitação, né, de atendimento humano fora do horário de expediente. Então agora eu vou clicar em atendimento humano, ele vai me devolver uma outra mensagem informando o horário de atendimento. Cláudio, nossa equipe atende de segunda a sexta, exceto feriados, das 9 às 18 horas. Então, e aqui ele obviamente fornece novamente a opção de eu retornar ao menu inicial. Né? Esse aqui é o nosso workflow. Eu vou mostrar então a lógica, né, de cada cenário e como eu configurei os nós utilizados no nosso chatbot. Primeiro cenário, então eu vou mostrar a parte onde eu solicito, né, ao novo usuário, né, ou seja, ao usuário que ainda não utilizou aquele número de celular nesse chatbot, e vou solicitar a ele então que forneça o seu nome, para que eu cadastre juntamente com o número. E o número eu vou obter ele, incluir no meu banco de dados Base Room automaticamente. Então vou dar um zoom aqui, né, para ficar mais fácil de ver. Então, primeiro cenário, eu recebo então a informação aqui no meu webhook. E lembrando, né, que aqui na descrição eu deixei um link para o vídeo onde eu mostro como você cria então o seu aplicativo do WhatsApp lá no site developers.facebook. E lá eu mostro como você configura, né, como você inclui o webhook, né, do N8N lá no seu aplicativo, tá ok? Bom, o nosso nó aqui do webhook, então eu estou no modo de teste, né? Então estou utilizando a nossa URL de teste para que eu possa mostrar aqui as informações que nós vamos utilizar, né, no workflow. Uso o método post e aqui para baixo eu não fiz nenhuma alteração, tá ok? Então eu já recebi ali informação, né, para poder mostrar então aqui, ó, o primeiro cenário, né, que ele vai terminar aqui. Então o nó seguinte, ele vai verificar se aquela mensagem está sendo enviada
pelo usuário. Porque o que ocorre? Quando a mensagem é entregue, né, pelo chatbot, pelo WhatsApp, ou quando o usuário lê essa mensagem, ele também envia informação para o seu workflow. Isso é bastante interessante, né, porque você pode estar adicionando essas informações, né, poder rastrear, né. Então, você também pode guardar essas informações aí num banco de dados, tá? Então, o nó seguinte aqui, nós utilizamos um if, né, onde eu obtenho, então, o número de celular. Então, eu usei aqui uma expressão para isso. Eu fui lá e mapeei, né, o número do celular. Né? Então, vindo aqui, né, ó, em current node, input data, JSON, body, entry, item 0, change, item 0 novamente, value, contacts, item 0, e aí eu tenho aqui, ó, WAID, que é o número aqui do celular, ok? Então, se a mensagem foi enviada por um número, né, significa que ele não é ali do sistema, né, não é do WhatsApp. Então, ele segue. No seguinte, eu utilizei aqui o base room. Né? Nesse caso, aqui do nosso base room, ele vai verificar numa tabela, né, numa database, se aquele número já está cadastrado, né, se o usuário já está cadastrado aqui no chatbot. Tá? Então, eu vou abrir ele aqui. Obviamente, eu seleciono a minha credencial, em source seleciono run, operation get many, seleciono a minha database, aqui eu chamo ela de boletos, na tabela clientes, peço para retornar todos, só que incluo aqui, eu adiciono um filtro. Aí eu seleciono o campo que eu quero buscar, que aqui no caso é o número do WhatsApp, e seja igual, né, igual ao número ali do WhatsApp, que é o mesmo caminho que eu percorri ali no nó anterior, né, no if anterior, tá ok? Então, se o número aqui ele estiver cadastrado, ele segue aqui para true. Só que aqui, agora a gente está mostrando o cenário onde ele ainda não está cadastrado. Né? E para ele seguir, né, nesse caso onde ele não encontrou o número, você precisa ativar aqui em settings, né, em configurações do nó, a opção Always Output Data. Né? Você dá um cliques aqui, você clica aqui, ó, né, nessa engrenagemzinha e habilita essa opção aqui, Always Output Data, para que ele siga, né, porque pois ele não obteve nenhum dado aqui na pesquisa porque esse telefone ainda não existe. Então, como ele não existe, né, e aqui ele passou, né, e aqui ele não mostra nada, tá vendo? Ele está em branco, né, porque eu busco lá no output do nó do base room o número do celular, e aqui ele não trouxe porque ainda não existe. Então ele segue ali para false. Né? Então eu pergunto aqui, né, is not empty, ou seja, ele precisa estar preenchido para ele seguir para esse outro ramo. No caso aqui eu quero cadastrar ele, então é false. Quando isso ocorre, eu já incluo ali automaticamente no base room esse número de telefone. Né? Então eu utilizo resource room, operation create, seleciono a minha database, a minha tabela, e aí eu seleciono aqui em data to send, eu seleciono essa opção e adiciono aqui esse campo, né? O campo celular. Então eu vou adicionar lá no base room uma linha e vou preencher somente o campo celular porque é o único dado que eu possuo nesse momento. Tá? Então ele vai lá e já inclui, né, lá no base room. Tá? Que é como eu mostro aqui, tá vendo? Ele não me informou o nome ainda, mas eu já adicionei o número do celular. Incluído então o número do telefone, ele vai mandar uma mensagem de WhatsApp, né? E aqui eu estou utilizando, né, o nó do WhatsApp Cloud, né, da API oficial do WhatsApp. Vou utilizar aqui E aqui, pessoal, importante, né, para criar a credencial, você vai precisar lá de algumas informações, né, que você vai obter lá no seu aplicativo, tá bom? Selecione em Resource Message, Operation Send. Em Send Phone Number, aqui é o meu número de teste que eu vou enviar, né? É o número do meu bot aqui no caso.
o recipiente, que é o número do usuário, seleciono o tipo de mensagem aqui, mensagem de texto, e aqui eu mandei a mensagem, né? Vi pelo seu número que você é novo por aqui. Para seguir com o atendimento, informe seu nome para registrarmos juntamente com o seu número. Então, o cliente, informando o nome, ele segue então para esse fluxo aqui, ó, para esse ramo. Né? Então, ele vem aqui para cá. Então, ele novamente, né, ele verifica se a mensagem é do usuário, ele faz uma pesquisa no número. Então, o número aqui existe? Existe. Ele possui o nome? Está sem nome? Né? Que é a pergunta que eu faço aqui, né? Ou seja, o campo, ele está vazio? Então, aqui no caso é verdadeiro, porque ele só tem um número, né? Ele fez uma pesquisa, trouxe um número, mas ainda está sem nome. Por isso, o usuário acabou de informar. E aí, nesse caso, ele faz então, né? Como o usuário já informou o nome, então o que ele faz? Ele vai lá, adiciono um novo nó do Base Room, né? Com Operation Update, selecionando a minha database e a mesma tabela. E aqui eu peço então para que ele atualize a linha que ele acabou de consultar, né, daquele número, só que ainda está sem o nome, que no caso aqui é a linha 10, né, com base nesse número de celular. E aí eu adiciono então, né, eu atualizo o campo nome, né, como foi feito aqui. Então ele já incluiu o meu nome. Então, primeiramente, ele inclui o número do celular, automaticamente, e solicita o nome. Assim que o usuário fornece o nome, ele já preenche aqui, né, a informação seguinte, né, que o usuário informar, tá? E o nó seguinte, assim que ele atualizou o nome lá na nossa tabela, lá no Base Room, ele então fornece para o usuário, ele entrega a mensagem de boas-vindas. E nesse caso aqui eu utilizei uma mensagem de template, né? Então fui lá, criei um template lá no meu aplicativo do WhatsApp, lá no developers.facebook.com, né? Então eu utilizei esse template, né, o boas-vindas, tá? Então seleciono a operação aqui, Operation Send Template, busco ali o nome, né, o número do celular, né, utilizando aqui essa rota, esse caminho. Seleciono o meu template, e aqui no meu template, né, eu mostro isso no vídeo, né, que está aqui na descrição, né, como você cria lá o seu aplicativo, né, do WhatsApp, Business Cloud API. E nesse meu template eu só adicionei um campo variável, né, no meu template, que é o nome, né. Então ele dá aquela informação, né. Ele cumprimenta, né? Olá, Cláudio, né? Sou a Ava, assistente virtual do Vamos Automatizar. Como posso te ajudar hoje? Aí selecione uma das opções, e as opções são segunda via de boleto, localização da loja e atendimento humano. Então nós vamos mostrar aqui, né, como que a rota aqui então, né, o cenário, o caminho, né, que a gente faz para disponibilizar então a segunda via de boleto, lembrando que já nesse momento ou ele já é usuário ou ele já se cadastrou como usuário, né, para receber essa mensagem de boas-vindas com as 3 opções. Bom, então agora eu já selecionei, né, a opção de segunda via de boleto e eu percorro então esse caminho que está aqui marcado, né? Eu vou mostrar então como eu configurei, né? Então aqui eu já mostrei, né, o webhook, se a mensagem é de usuário ou não, se ele foi encontrado, o número foi encontrado lá no Base Room, se o número já está cadastrado, e aqui já foi, se ele está sem nome, nos casos aqui não, ele já tem nome, né? E ele vem aqui para esse Swift, e aqui ele traz algumas opções, né? Ele vai buscar aqui, lembra aqui, eu tenho então a segunda via, as opções, né? Eu trago aqui o texto do botão, né? Então eu venho lá em Nodes, e aí vou buscar aqui no meu webhook, que eu dei o nome de mensagens, né? Output data, JSON, aí eu vou lá em body, entry, item 0, changes, item 0,
Value, Messages, aí eu vou em item 0, e aqui ó, eu seleciono, né, Bottom, né, e aí eu seleciono aqui o texto, tá? Que é o texto que eu cadastrei no caso aqui, né, do meu primeiro item lá do menu, que é a segunda via de boleto, tá? Então se for, né, se o item, né, ou pode ser também localização de loja ou atendimento humano. Se for segunda via de boleto, ele vai sair, vai pegar a saída 1, se for a localização de loja, é 2, se for igual a atendimento humano, ele sai na saída 13. Se não for nenhuma das três opções, ele vai para o fallback, né? Ele não reconheceu, né? Então, o primeiro item que nós selecionamos foi, então, segunda via de boleto, né? Então, ele saiu lá na saída 1, na output 1, né? Então, ele está aqui na saída 1, e aí eu mando para ele, né, uma mensagem aqui de texto, uma mensagem comum, né? Então, selecione Resource Message, Operation Send, seleciono aqui o número do destinatário, né, usando lá o mesmo caminho que eu já mostrei anteriormente, seleciono o tipo de mensagem de texto, e aqui eu adiciono aqui uma variável, né, onde eu busco, né, lá no nó de pesquisa, né, do celular, que é do Base Room, né. Eu pego o nome que está no banco de dados, né, lá na tabela do Base Room. Então, ó, no caso aqui, né, Cláudio, por favor, digite seu número de cliente para enviarmos sua segunda via de boleto deste mês. Atenção, para solicitar boleto de outro mês, solicite atendimento humano. Para voltar ao menu, digite 0. Bom, então, ele recebe, então, essa mensagem, né? Então, aqui no caso, eu vou, então, informar, né? Assim que o usuário informar o número de cliente, ele vai disponibilizar a segunda via do boleto, né? Junto com uma mensagem. Para esse cenário, nós temos duas situações, né? A situação de um boleto não encontrado, ou seja, ele informou um número de usuário de cliente inválido, e a segunda situação desse cenário ele encontrou o número, então ele vai entregar uma mensagem e na sequência o documento PDF. Bom, então agora eu vou mostrar então o cenário de boleto, né, não encontrado, né, ou seja, que o usuário forneceu o número de cliente inválido. Então ele vai seguir aqui, ó, esse caminho que está marcado aqui, né, ó, ele vai seguir esse caminho. Então ele possui o número, ele vai fazer aqui a pesquisa do boleto. E aqui também eu utilizei o nó do Base Room, o mesmo nó do lado do primeiro, né, que é a Operation Get Many. Selecionei a minha database de boletos, a tabela segunda vias, aqui já é uma outra tabela, né? E aí eu informei aqui em filtros, né, selecionei o campo código que seja igual ao número então que ele forneceu, né? Então, de novo, né, eu venho lá, seleciono em current, venho em nodes, e aí eu seleciono mensagens, que é o meu nó webhook, output data, JSON, body, entry, item 0, changes, item 0, value. Aí eu entro em messages, que é a mensagem, né, item 0, e aí eu seleciono aqui texto, e aí eu seleciono body, né, ou seja, que é o texto que ele informou, né. Então está aqui o número, né, então é um número, nesse caso aqui, número não localizado, esse número ele não existe. E como ele não existe, né, e aqui ele pergunta, né, boleto encontrado? Não, nesse caso aqui ele não foi encontrado, então ele vai mandar uma mensagem, né, uma mensagem de texto. Operation Send, seleciono lá o meu número, né? E aqui aparece o seu número, né? No caso estou usando o número de teste, o telefone do usuário, o tipo de mensagem de texto e embora, né? Eu coloco aqui a mensagem. Ops, no caso aqui Cláudio, né?
eu faço uma pesquisa de celular, que é o primeiro nó. Não localizamos seu boleto. Por favor, informe um código de cliente válido. Para voltar ao menu digite 0. Bom, então nesse caso aqui, esse ramo aqui, né? Esse cenário é a situação onde ele não encontrou o boleto, ou seja, o usuário informou um número de cliente inválido. Bom, agora eu vou mostrar a situação onde ele informa o número de cliente válido e recebe o boleto do mês. Então ele percorre aqui esse caminho, né? Ele segue para cá, ele tem nome, ele é boleto, né? Ele informou ali o número, né? Importante aqui, né, pessoal, como eu mencionei anteriormente, o nosso campo número de cliente, ele possui então 7 dígitos, tá? Então, ou seja, como que eu formatei aqui o meu if, né? Se o número, né, e aí que ele buscou, que eu já mostrei aqui o mesmo caminho, né, ele for igual ou maior, né, que 999, no caso aqui, na verdade, ele é maior, né? Se ele for maior que 999.999, ou seja, a partir de 7 dígitos, né, ele segue então esse ramo, né? Então aqui no caso ele né, que ele forneceu um número que tem 7 dígitos. Ele faz ali a pesquisa, lembrando que aqui ele também tem que ativar a opção Output, porque se ele não encontrar, né, ele segue, né, e aí ele mostra aqui no nó seguinte, né, então ele busca aqui no nó anterior, né, o link, né, lá que está na tabela no Base Room, tá, ele busca lá o link. Então ele pergunta aqui, né, nesse meu if, né, o campo link não pode estar vazio, né? Ou seja, se ele encontrou, né, aquele número, o link vai estar lá e ele vai entregar então como verdadeiro, né? Então aqui no caso ele encontrou o link, né? Está ali no verdadeiro e aí ele recebe então uma mensagem, né? De texto, uma mensagem comum, né? E eu digo aqui, né? Pronto, Cláudio, segue sua segunda via do boleto do mês vigente. Para voltar ao menu digite 0, que eu coloco todas as mensagens, né? Aí eu coloco aqui o nó wait, né, para guardar ali 3 segundos, tá? Ele fica esperando, e aí eu entrego uma mensagem, né, onde eu utilizo o tipo de mensagem document, né? Então eu seleciono o documento de um link e pego o link do Base Room e adiciono também aqui ó, um campo, né? Eu dou nome aqui, né, boleto, e aí eu pego lá, no meu caso, lá o mês, né, que está lá no meu nó, lá no Base Room, tá? Então ele sai lá com o nome, né, boleto, espaço, mês e ano, tá bom? Então essa maneira que ele foi configurado aqui esse nó. Bom, agora eu vou mostrar então o cenário onde o cliente solicita a localização da loja, né? Então ele segue pelo caminho, onde eu mostrei aqui, o número está cadastrado, ele já possui nome, ele segue então aqui, ó, ele pede a localização, ele sai então aqui no item 2 do switch, né? E aí ele recebe lá no WhatsApp uma mensagem, né? Uma mensagem também de texto, onde eu sempre coloco ali, dou o nome, né? Seleciono lá o nome, segue a localização da nossa loja, adiciono aqui um nó wait, aguardando com 3 segundos de espera, né? Adicionei aqui 3 segundos, e mando ali uma mensagem, né, com a localização, e aqui eu seleciono, né, no tipo de mensagem location, informo a longitude e a latitude do local, né? Dou um nome para o local, aqui eu coloquei o nome de uma cidade, mas pode colocar o nome da sua loja, da sua empresa, e o endereço, tá? Então esse aqui é o cenário onde nós entregamos a localização da loja ou lá do escritório. Na última opção, nós vamos mostrar então um cenário onde o usuário solicita, né, atendimento humano
dentro do horário de expediente. Então, ele vai seguir aqui esse caminho, né? Mostrando que está ticado aqui que ele já percorreu. Ele vem aqui para o item 3, e aqui nós temos o nó, né? Nó function, onde ele tem um código, ele entrega ali, né? Se está dentro ali do horário de expediente com base no horário. Aqui a gente eu marquei aqui o nosso horário de expediente, né? É das 9 às 18 horas, tá? Então aqui no nosso teste aqui, eu estou dentro desse período. Então ele entregou, né, a mensagem por estar dentro do horário de expediente, né? Então, no seguinte aqui ele pergunta, né, se o período, né, que é o que sai do nó function, for igual a expediente, né? Então, nesse caso aqui é verdadeiro, né? Então, ele vai então entregar, né, a mensagem. No caso aqui é uma mensagem template, né? Onde eu adicionei nesse template um botão, né, um call to action, para que direcione o atendimento humano. No caso aqui é um outro número do WhatsApp, tá? Só que você não pode colocar lá, por exemplo, o link do WhatsApp, né, o wa.me, não funciona. Você precisa, então, adicionar um link curto, né, no caso que eu utilizei adicionei lá no meu template, né, o link, né, de um link curto que é do Bitly, e aí adicionei nesse link curto o endereço desse WhatsApp, né. Então aqui eu selecionei o meu template, que é de atendimento humano, e também nesse template ele só tem um campo, né, embora que é o nome do usuário aqui, né. Então ele faz a entrega para o usuário. E o último cenário que eu vou mostrar é o usuário, né, solicitando o atendimento humano fora do horário de expediente, né. E para isso eu vou alterar, né, então, o meu nó function, né, vou colocar no horário aqui para que ele devolva essa mensagem fora do horário de expediente. Bom, e agora, analisando aqui o nosso workflow, né, nossos cenários, o último cenário, então, o cliente ele solicita atendimento humano fora do horário de expediente, né, então ele percorre aqui todo esse caminho, eu já mostrei, né, sai aqui na saída 3 do nosso Swift. E aqui, como eu alterei lá o nosso horário, ele vai devolver aqui, né, a informação que o período é sem expediente, né? Então, nesse caso, como está fora do expediente, ele recebe uma mensagem informando a ele, né, que a nossa equipe atende de segunda a sexta, exceto feriados, das 9 às 18 horas. Nesse caso aqui, ele solicitou um atendimento humano fora desse horário das 9 às 18 horas. Tá, ok? E aí, a única variável que eu adicionei aqui foi o nome, como eu fiz lá nos demais. Bom, importante lembrar que para deixar então o seu workflow em produção, né, é importante que você copie aqui a URL de produção, né, e cole lá no seu aplicativo, né, e eu mostro como fazer isso no link que eu estou deixando aqui na descrição, né, onde mostra como criar, né, o aplicativo para o WhatsApp. E após isso, você ativa aqui então o seu workflow, tá? Também vou deixar aqui, se você tem interesse e quer saber mais sobre como funciona a API oficial do WhatsApp, né, a Cloud API, eu vou deixar aqui na descrição um link, né, onde você pode obter mais informações e detalhes aí como funciona a API, também a questão de preço, né, como é cobrado. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu fiz aqui, né, você pode fazer e usar gratuitamente, porque o WhatsApp ele oferece para a Cloud API até 1000 conversas por mês gratuitamente, né? E dentro de cada conversa, você pode ter inúmeras mensagens, né? Você pode trocar, né, enviar e receber mensagens dos seus clientes numa janela de 24 horas, que conta apenas uma conversa. Tá? Então, o link está aqui na descrição. Dá uma lida com calma, veja ali como funciona e se essa API, né, da Cloud API pode atender aí o seu negócio, tá bom? Vale a pena, você pode estar incluindo aí um número, utilizando gratuitamente, não há necessidade de você adicionar um cartão de crédito, você só vai colocar um cartão de crédito se você tiver a necessidade, então,
de utilizar mais de 1000 conversas por mês, né? E aí sim você precisa, porque se você atingir 1000 conversas por mês e não tiver ali um método de pagamento cadastrado, a sua API deixa de funcionar, tá ok? Então todas essas informações você encontra na documentação da API. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, já deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, sugestões, tá? Sugestões de novo conteúdo, compartilhe, isso é muito importante aqui para o canal. Se inscreva se ainda não está inscrito. Bom, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.